O rádio estalava com uma leve interferência enquanto o pelotão avançava pela densa floresta. A missão era simples no papel: localizar o ponto onde uma unidade militar desaparecera décadas antes e verificar o estado do terreno. Mas todos sabiam que não havia nada de simples naquela operação. O desaparecimento do pelotão original, durante uma missão secreta nos anos 80, permanecia um dos maiores mistérios encobertos pelas Forças Armadas. Havia pouca informação sobre o que eles procuravam, e os arquivos eram lacrados sob rigoroso sigilo. O capitão Moreira, à frente, conferia o mapa em suas mãos enquanto liderava seus homens. Seus olhos analisavam cada detalhe da densa vegetação, buscando qualquer sinal de perigo. Ele não acreditava em histórias sobrenaturais, mas algo naquela missão não lhe parecia certo. As ordens eram claras, mas a atmosfera ao redor do grupo parecia carregada, como se algo os observasse das sombras. Atrás dele, o sargento Santos, responsável pelo equipamento de comunicação, ajustava o rádio constantemente. A interferência aumentava à medida que se aproximavam do ponto de destino. Cabo Lima, o mais jovem do grupo, olhava nervosamente para a vegetação densa, suando sob o peso de seu equipamento. Ele já havia ouvido as histórias de soldados desaparecendo sem deixar vestígios, como se fossem engolidos pela floresta. Foi então que aconteceu. O rádio de Santos chiou, e uma voz baixa, quase irreconhecível, quebrou o silêncio. Socorro, e aqui, estamos presos. Todos pararam. Tenente Braga franziu o senho. Isso foi um pedido de socorro? Moreira olhou para Santos, que apenas balançou a cabeça, intrigado. Capitão, essa transmissão e não devia estar aqui. O silêncio que seguiu a transmissão era tão espesso quanto a floresta ao redor. Capitão Moreira olhou para o rádio de Sargento Santos, que agora emitia apenas um leve zumbido. A mesma pergunta pairava na mente de todos: de onde vinha aquela voz? E, mais importante, quem estava pedindo socorro após tanto tempo? Continue em frente, ordenou Moreira, seus olhos fixos na direção do sinal. Santos tentou ajustar a frequência, mas a interferência só piorava. Mesmo assim, eles seguiam, guiados pela sensação de que estavam chegando perto de algo grande ou terrível. Após uma hora de caminhada, a densa vegetação começou a ceder, revelando um clarão estranho no meio da floresta. No centro, parcialmente oculto pela vegetação rasteira e pelo tempo, estava o que restava de um velho bunker militar. As portas de aço, enferrujadas e cobertas de musgo, pareciam não ser abertas há décadas. Havia marcas de tiros nas paredes externas, e no chão, rastros de equipamentos abandonados. Moreira se aproximou com cautela, gesticulando para que seus homens se posicionassem. Tenente Braga inspecionava o terreno ao redor enquanto Lima observava nervosamente as sombras. Isso não está certo, murmurou o jovem cabo. Tudo aqui parece ter sido deixado às pressas. De repente, o rádio voltou a chiar, a mesma voz de antes, agora um pouco mais clara. Estamos presos no bunker. Santos olhou para Moreira com olhos arregalados. Capitão, o sinal vem de dentro. Sem mais palavras, Moreira deu o comando para entrar. A porta de aço rangeu em protesto quando foi forçada a abrir, revelando um corredor escuro que descia até as profundezas. Um cheiro metálico, de ferrugem e morte, preenchia o ar. Com suas lanternas iluminando o caminho, o pelotão entrou no bunker, enquanto a sensação de serem observados aumentava a cada passo. O corredor escuro parecia se estender para sempre enquanto o grupo avançava com cautela. As paredes eram de concreto envelhecido, cobertas por musgo, e o som das botas ecoava em sincronia com o zumbido baixo do rádio. O ar ali dentro era pesado, quase sufocante, como se algo antigo e esquecido estivesse à espreita. De repente,
À frente, surgiu uma figura que fez todos pararem instantaneamente. À luz fraca das lanternas, o contorno de um homem apareceu, parado no meio do corredor. Ele usava um uniforme militar antigo, completamente intacto, como se tivesse saído diretamente do passado. "Quem é você?", perguntou Moreira, com a voz firme, mas a incerteza pairava no ar. O homem levantou a cabeça lentamente. Seus olhos estavam fundos, cercados por sombras escuras, mas ele parecia ter a mesma idade dos soldados. "Sargento Fonseca." "Unidade Alfa", disse ele, com a voz rouca. "Vocês vieram me resgatar?" O grupo se entreolhou. Sargento Santos deu um passo à frente, ajustando o rádio. "Você estava transmitindo no rádio?" "Isso é impossível. Faz mais de 30 anos desde que sua unidade desapareceu." Fonseca franziu o senho. 30 anos. "Não, e nós estávamos aqui e não faz tanto tempo. Eu estava seguindo ordens, esperando reforços, e sua voz tremia de confusão. A guerra ainda está acontecendo, não está? Meus homens estão aqui em algum lugar." "Guerra?" Tenente Braga murmurou, enquanto analisava o estado do bunker. Nada fazia sentido. As paredes estavam em ruínas, os equipamentos estavam enferrujados, mas o soldado à sua frente parecia ter saído direto de uma missão recente. Moreira, tentando manter o controle da situação, perguntou: "Onde estão seus homens? O que aconteceu aqui?" Fonseca passou a mão no rosto, claramente abalado. "Eles desapareceram, e um por um. Fui ficando sozinho. Ouvi sons, coisas nas paredes, nos corredores, mas nunca consegui encontrá-los. Tentei sair, mas sempre volto aqui." Santos olhou para o rádio, perplexo. Algo sobrenatural estava acontecendo, e todos sentiam isso. "Capitão, acho que estamos lidando com algo muito maior." Antes que pudesse terminar, o rádio estalou novamente. A mesma voz de antes, só que desta vez, estava mais clara e parecia vir de todos os lados. "Não há saída." O ar dentro do bunker parecia vibrar com uma energia invisível, carregada de algo que eles não podiam explicar. As lanternas dos soldados tremeluziam, projetando sombras inquietantes nas paredes. A voz no rádio havia cessado, mas o eco das últimas palavras, "não há saída", ainda parecia pairar no ar. Fonseca começou a se mover de maneira errática, seus olhos vasculhando o vazio ao redor. "Vocês têm que sair daqui. Não há como escapar. O bunker e a floresta, e eles não deixam ninguém ir embora." Sua voz trêmula parecia à beira do desespero, e o pelotão sentia o crescente peso da situação. Capitão Moreira tentou manter a calma, mas a sensação de que algo invisível os observava estava mais forte do que nunca. Ele olhou para Sargento Santos, que tentava, sem sucesso, ajustar o rádio. "O que está acontecendo aqui, Santos?" "Esse bunker, é como se o tempo estivesse preso." Tenente Braga, sempre o mais cético, examinava as paredes ao redor. "Isso é algum tipo de truque. Pode ser um experimento militar que saiu do controle." Mas, no fundo, até ele parecia hesitar diante do que via. Foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. As bússolas que o pelotão usava começaram a girar descontroladamente. As lanternas piscaram e, por um breve momento, todas as luzes se apagaram. Quando se acenderam novamente, Fonseca não estava mais ali. "Ele desapareceu!" Cabo Lima exclamou, seus olhos arregalados de medo. O corredor à frente agora parecia diferente, como se as paredes tivessem mudado de posição, e o eco de passos distantes podia ser ouvido ao longe.
Era como se o próprio bunker estivesse vivo, rearranjando seus corredores para confundir aqueles que tentassem escapar. Fonseca está certo, murmurou Santos. Algo aqui não quer que a gente saia. Não é só a floresta. O bunker está nos prendendo. O pânico começava a se instalar, mas Moreira manteve a liderança. Precisamos encontrar uma saída. Formem uma linha e mantenham-se juntos. Não importa o que aconteça, ninguém se separa. Conforme avançavam pelos corredores que pareciam nunca acabar, as vozes no rádio voltaram, mas agora com um tom assustadoramente claro: vocês também vão desaparecer. O bunker parecia vivo, suas entranhas mudando a cada passo. O ar pesado pressionava os pulmões dos soldados, enquanto os corredores pareciam se estender indefinidamente. Capitão Moreira mantinha o grupo unido, mas o medo era palpável em cada rosto. As vozes no rádio agora sussurravam nomes, como se o próprio bunker conhecesse cada um deles. Tenente Braga foi o primeiro a quebrar o silêncio. Isso não é normal, capitão. Estamos andando em círculos. Nada aqui faz sentido. Ele batia na parede, como se tentasse forçar a realidade de volta ao normal. Mas o concreto frio não cedia. Foi então que, de uma das sombras, Sargento Fonseca reapareceu, sua postura completamente diferente. Seus olhos estavam vidrados, e ele segurava uma faca militar firmemente. Eu disse para vocês saírem, sussurrou, avançando com uma velocidade surpreendente. Fonseca, largue essa faca, gritou Moreira, mas Fonseca já estava sobre eles. O pânico se instalou no pelotão. Cabo Lima tentou segurar Fonseca, mas foi empurrado com uma força descomunal. Sargento Santos sacou sua arma, mas hesitou, o horror estampado em seu rosto, e ele não sabia se estava enfrentando um homem ou algo muito pior. Antes que qualquer ação pudesse ser tomada, Fonseca avançou sobre o grupo, atacando com uma precisão brutal. A luta que se seguiu foi caótica. Gritos ecoavam pelos corredores, misturando-se com os sussurros das vozes no rádio. Fonseca parecia inumano, lutando com a força de alguém possuído. Cabo Lima, vendo seus companheiros em perigo, tomou uma decisão que selaria seu destino. Corram, gritou Lima, avançando para cima de Fonseca com tudo o que tinha, tentando segurá-lo para dar aos outros uma chance de escapar. Com o coração pesado, Moreira, Santos e Braga deixaram o jovem cabo para trás, correndo pelos corredores enquanto as luzes piscavam descontroladamente e o som de luta se distanciava. Os passos dos soldados ecoavam pelos corredores cada vez mais distantes do som da luta. Capitão Moreira, Sargento Santos e Tenente Braga corriam sem olhar para trás, guiados apenas pelo instinto de sobrevivência. O bunker parecia se contorcer ao redor deles, com as paredes pulsando como se respirassem. A sensação de estarem sendo perseguidos era insuportável, e os sussurros no rádio agora estavam em todos os canais, se misturando com o zumbido agonizante de estática. Eles finalmente emergiram do bunker, empurrando a pesada porta de aço que, estranhamente, parecia muito mais fácil de abrir agora. A floresta densa os envolveu novamente, mas o ar lá fora, apesar de sufocante, parecia muito mais leve do que o pesadelo que haviam deixado para trás. Lima. Ele e Santos tentava falar entre respirações curtas, mas sua voz falhou. O sacrifício de Cabo Lima ecoava na mente de todos. Moreira apenas balançou a cabeça. Ele sabia que não havia como voltar para resgatá-lo, e não havia como enfrentar novamente o que estava dentro daquele lugar. Mas o alívio que sentiram ao escapar foi breve. À medida que corriam pela floresta em direção ao ponto de extração, a sensação de serem observados não desaparecia. As árvores pareciam se fechar ao redor deles, e a mesma voz que ouviam no bunker agora ecoava pela floresta. Quando finalmente chegaram ao ponto de extração,
O helicóptero já os aguardava, as luzes piscando como um farol de esperança. Eles embarcaram apressadamente, mas enquanto o helicóptero decolava, Santos, ainda tremendo, ajustou o rádio em seu equipamento. O som retornou. Vocês acham que escaparam, mas não há saída. As palavras gelaram a espinha de todos. O pesadelo ainda não havia terminado. No helicóptero, o silêncio era opressor. Capitão Moreira, Sargento Santos e Tenente Braga estavam exaustos, mas o terror que haviam vivido mantinha todos alertas. Cada vibração no rádio parecia trazer de volta o horror do bunker. O piloto, alheio ao que acontecerá, apenas perguntava: "E missão cumprida, senhores?" Antes que alguém pudesse responder, o rádio, ainda preso ao colete de Santos, estalou novamente. Uma voz diferente, porém familiar, encheu a cabine com um tom gélido. Era a mesma que ouvirá no bunker, mas agora parecia mais próxima, mais forte. "Vocês não podem escapar. Todos que entram e pertencem a ele." A mensagem não parava de repetir. Braga olhou para o rádio, e seus olhos ficaram arregalados. "Desliga isso, Santos." Santos, com as mãos trêmulas, tentou desligar o aparelho, mas mesmo com o rádio fora do ar, a estática continuava. O ruído invadia seus ouvidos, crescendo até se tornar insuportável. Os soldados começaram a sentir o ambiente mudar novamente, como se algo invisível estivesse se infiltrando no helicóptero. Foi quando Moreira percebeu. O horizonte, antes claro e com o sol poente, agora estava envolto em uma névoa espessa, a mesma que eles haviam sentido ao redor do bunker. A névoa ao redor do helicóptero se adensava rapidamente, obscurecendo o horizonte até que a floresta desaparecesse por completo. Capitão Moreira e os outros olharam pela janela, mas tudo o que viam era um véu cinza interminável. A sensação de que algo os puxava de volta começou a tomar conta da cabine. O que está acontecendo? O piloto estava cada vez mais nervoso, os controles do presidente começaram a falhar. Luzes piscaram no painel de controle, e a aeronave começou a tremer violentamente. "Estamos perdendo altitude." Moreira tentou se comunicar pelo rádio com a base, mas o som estático apenas aumentou, mixado com as sugestões que voltaram a preencher o ar. As vozes diziam sempre a mesma coisa: "Não há escapatória. Todos pertencem a ele." Antes que pudesse reagir, o helicóptero fez uma guinada brusca. A névoa parecia abrir-se como uma cortina, e o cenário à frente deles fez o sangue de todos gelar. Abaixo, não havia uma base militar, nem uma floresta familiar. O que viam era o próprio bunker, agora iluminado por uma luz estranha, como se fosse chamado por eles. "Não! Isso é impossível!" exclamou o Tenente Braga, mas era tarde demais. O helicóptero foi puxado em direção ao solo com uma força irresistível. Eles sabiam, no fundo, que haviam sido condenados desde o momento em que entraram no bunker. A rádio continuava a estalar, sussurrando ameaças que se tornavam cada vez mais reais. Com um impacto violento, o helicóptero caiu no chão. A última coisa que Moreira ouviu antes de perder a consciência foi a mesma voz baixa e fria: "Você nunca deveria ter vindo." Quando seus olhos se abriram novamente, estavam de volta ao início. O pelotão estava diante das portas enferrujadas do bunker. O ciclo recomeçava.